Fala galera, beleza? Eis-me aqui novamente para trabalhar o conteúdo de bioquímica celular. Tranquilo? Na bioquímica você não pode esquecer que nós temos os elementos químicos inorgânicos, água e sais minerais, e nós temos os elementos químicos orgânicos, carboidratos, lipídios, proteínas, vitaminas, ácidos nucleicos, ok? E cada um com suas características específicas. No mais, eu quero que você vá prestando atenção, tranquilo? E antes de mais nada, né, galera, por favor, né, ajude aqui o Careca a crescer o canal, né? Por favor, se inscreva, deixa seu like, compartilha e aperte o sininho. No mais, vai anotando, vai prestando atenção, vai criando dúvidas e vamos observar aqui algumas características dos lipídios. Tranquilo? Ó, primeira característica que você deve observar é que os lipídios eles são substâncias apolares. Bom, o que significa esse tal de apolar? Tá? Apolar significa que ele não apresenta polos positivo e negativo. Na prática, significa que esses elementos eles não vão estar se ligando a qualquer outro, porque ele vai estar apresentando ali todas as pontas já definidas. Traduzindo, dentro da sua estrutura carbônica, dentro da sua estrutura química, não existe nenhum outro elemento que esteja solto para poder fazer ligações químicas com outros, salvo algumas exceções que vocês vão estudar depois em química orgânica. Mas a princípio, a ideia de ser apolar é extremamente importante por essa outra característica, ou seja, eles são insolúveis em água. Vamos voltar aqui um pouquinho a informação. A água, você já deve ter estudado que ela é uma substância bipolar. Traduzindo, se ela é bipolar, ela vai apresentar o polo positivo e o polo negativo. Isso faz com que a água seja um solvente universal. Traduzindo, significa que ela consegue se ligar com vários outros elementos ou uma grande quantidade de elementos possíveis, porque ela sempre vai ter uma carga positiva ou uma negativa solta, livre, para poder se conectar a outro elemento. Diferente dos lipídios que são apolares. Então, nesse caso, como os lipídios são apolares, ou seja, não tem polos, ele não vai se ligar à água que é bipolar. Então, nesse caso, a gente vai dizer que eles são insolúveis, eles não se dissolvem em água. Tranquilo? Porém, entretanto, contudo, sobretudo, todavia, você não pode esquecer que os lipídios eles são solúveis em solventes orgânicos. Então, existe aqui uma solubilidade, deixa eu colocar para cá, em solventes orgânicos. Vou dar aqui um exemplo bem prático para vocês. Bom, o primeiro é o detergente, tá? Quando você vai lavar louça, né, as meninas aí sem discriminação nenhuma, porque eu também sei lavar louça, e muito bem, graças a Deus, é que a primeira coisa que você deve fazer ao lavar louça é pegar um detergente, jogar na esponja e esfregar nas panelas. Ou seja, estou realizando um processo mecânico a princípio, que é a fricção. Mas eu estou fazendo isso para poder misturar o detergente à gordura que existe na panela, para que haja um segundo processo, que é um processo químico, que nesse caso é misturar o detergente e a gordura, fazendo com que o detergente e a gordura reajam quimicamente, fazendo a quebra dessa gordura, que a princípio ela vai se apresentar meio sólida, meio pastosa, e ela vai acabar se dissolvendo. Tranquilo? E aí, professor, e aí que depois eu vou enxaguar a panela, a água vai se ligar ao detergente e o detergente que já está ligado à gordura vai ser levado junto com a água. Tranquilo? Beleza. O mesmo processo ocorre, por exemplo, quem vai à mecânica de carro, de moto, e vê às vezes lá o mecânico usando gasolina, o querosene, o diesel, o álcool, para lavar as mãos que estão cheias de graxa. Lembrando que a palavra graxa vem da palavra ácidos graxos. As graxas são gorduras, elas são lipídios. Então, geralmente, você vai ter ali justamente álcool, querosene, diesel, gasolina para fazer a quebra desse material. Então, lembre-se que os lipídios são quebrados com solventes orgânicos. De boa? Guarda essa informação. Professor, e quais são os lipídios que mais aparecem em prova?
conhecido geralmente como óleos, gorduras, ceras, hormônios e vitaminas. Mas eu vou chamar atenção principalmente para esses dois aqui, óleos e gorduras, por um simples fato. Óleos, como por exemplo o azeite, ele é comum aparecer, a gente lembrar porque ele está no seu estado líquido, tranquilo? E as gorduras no estado sólido, aquela coisa bem consistente. Tranquilo? Então fica muito fácil você lembrar de lipídios através de óleos e gorduras. As ceras, a gente vai já observar algumas informações sobre elas. Agora, eu peço que vocês tomem cuidado. A galera do primeiro ano, toma cuidado com a palavra vitamina, porque você vai encontrar lá as vitaminas lipossolúveis. Tudo bem? A gente vai trabalhar outra hora sobre isso. E os hormônios, a galera do segundo e do terceiro ano que estiverem trabalhando fisiologia comparada, aqui vem um sério caso, aqui um sério problema de pegadinha, de quebrar o vestibulando, quebrar a galera que está fazendo prova. Então assim, ó, os hormônios, eles basicamente são lipídios compostos, só que eles são lipídios que vão ter uma estrutura básica, que nós vamos conhecer já já, e mais uma estrutura extra que também vamos conhecer. E os hormônios, a base deles são os lipídios. Vou dar aqui uma dica bem básica. Se você come bem e come gordura, você também está produzindo vários hormônios através da gordura da sua alimentação. Exemplo, já ouviu falar em modelos que sofreram com anorexia? Significa que elas emagreceram demais, porque elas botavam toda a comida para fora e elas baixavam o percentual de gordura do corpo, ficando praticamente esquelética. Na prática, como elas estão com um nível muito baixo de gordura no corpo, elas não conseguem produzir determinados hormônios que são necessários para o dia a dia delas, como por exemplo hormônios do processo de menstruação. Então significa que essas mulheres que estão com anorexia, elas sofrem de um problema de, professor, não é problema, calma. Para algumas poderia ser a solução, mas não é esse o caso, tá? Eu estou querendo dizer assim, se não vai ter alguns hormônios femininos, como no caso aí progesterona e estrógeno, então significa que ela também não vai promover o processo do ciclo menstrual, ou seja, ela não vai menstruar. Isso é ruim, porque está quebrando toda uma atividade metabólica do organismo dela. Tranquilo? Isso é só uma dica à parte, mas vamos continuar aqui. Então guarde essas características, se possível, volta um pouquinho, assiste de novo essa parte. Vamos lá, passando adiante. Quais são as funções dos lipídios? Bom, o que você deve lembrar basicamente sobre funções? Ou seja, o que os lipídios fazem, né? Bom, primeira função importante é que ele é um isolante térmico. Para os animais, os lipídios eles funcionam como uma barreira para a perda, para evitar a perda de calor. Vamos na prática aqui. Imagine um urso que precisa comer durante o verão, comer, como no caso dos ursos, acho que são os ursos pretos, eu não lembro agora, mas muitos deles fazem o quê? Come. Quando chega no inverno, eles vão hibernar. Tranquilo? Na hibernação, eles não vão acordar para comer, eles vão continuar dormindo durante meses. E eles vão utilizar como forma de energia para continuar vivos, mesmo dormindo, mesmo hibernando, justamente aquela gordura que foi armazenada no corpo. E aí, além do fato de eles terem essa, eu já acabei falando aqui uma outra informação, né? Além deles utilizarem essa gordura como uma reserva energética, eles estão evitando a perda de calor produzida pelo corpo para um ambiente que está frio, que está em inverno. E assim eles vão sobrevivendo. Então a primeira dica, a primeira informação sobre os lipídios é que eles são isolantes térmicos. Segundo, eles vão apresentar a principal reserva energética do nosso corpo, ou seja, a que tem maior quantidade de energia é a gordura, e ela vai estar armazenada no nosso corpo. Muitas vezes você vai encontrar no nosso buchão, na poupança, assim por diante. Tranquilo? Mas guarda a informação. Impermeabilizante, função de impermeabilizante. Bom, na prática, na prática, os lipídios vão apresentar essa função
para evitar, por exemplo, a desidratação, em alguns casos, a transpiração nas plantas. Não entendi, professor, vamos lá. Muitas plantas apresentam folhas com ceras. A cera é um lipídio que é impermeabilizante. Então ela tem aqui uma camada bem fininha de cera, que é a tal de cutícula. A cutícula evita que os raios solares batam aqui e possam tirar, evaporar a água muito mais rápido. Então elas seguram ali, elas evitam a evapotranspiração. Tranquilo? Então, por favor, elas são impermeabilizantes. E no caso dos animais, o exemplo mais prático que tem em prova são as aves. As aves, elas apresentam uma glândula chamada de uropigiana bem lá no sobrefundo delas. Vocês entenderam a brincadeira, né? Lá nas penas traseiras. Então, abaixo tem uma glândula, elas esfregam o bico nessa glândula e depois esfregam nas penas, para engomar as penas. Qual é o objetivo? Elas engomando as penas, elas se tornam impermeáveis e qualquer umidade que tenha na atmosfera durante o voo bate na pena e escorre. Então elas não vão ter problemas de repente as penas abrirem as fibras, o ar passar direto pelas fibras e elas despencarem lá de cima durante o voo. Entendido? Fica bem prático aí na cabeça de vocês, por favor. Bom, lipídio como função hormonal, eu comentei já um breve. A questão hormonal significa que nossos hormônios são formados basicamente de lipídios e muitas vezes com outras substâncias diferenciadas que nós vamos chamar de radical. Daqui a pouco nós vamos comentar. Vitamínico porque os lipídios também vão formar algumas vitaminas específicas, as chamadas lipossolúveis. Mas isso daí é um contexto para outra aula. Tranquilo? Função estrutural. Vamos lá. Nas membranas plasmáticas, existe lá uma estrutura chamada de fosfolipídios que nós vamos já observar. Então, significa que uma boa parte da estrutura da célula, que é a membrana plasmática, é formada de lipídios. E isso nós vamos já observar. Então, guarda essa informação. Lembrando que lipídio não é uma função, a função estrutural do lipídio ela não é principal, mas ela é extremamente importante. Proteção mecânica, outras também aí vocês vão ter cuidado, vocês vão ter como informações básicas ou funções básicas dos lipídios. Mas isso daí é para outra situação. Vamos passar adiante. Vamos lá. Classificação dos lipídios. Galera, basicamente, o que são lipídios? É uma substância, que nós já observamos, orgânica, formada de duas partes. A primeira, ela é formada de álcool, que nós vamos chamar de glicerol, tranquilo? E a outra parte são os ácidos graxos. Deixa eu marcar aqui primeiro. Então, nós temos aqui o glicerol, que é um álcool, e os ácidos graxos, graxo, graxa, por favor, não esqueça, formado de 2 ou 3 moléculas aí, ó, ok? Então, nesse caso, o que nós temos? Um glicerol, que é um álcool, e os ácidos graxos. Essa daí é a forma mais simples que nós vamos chamar de glicerídeos. Lipídio simples. Agora, de que forma esses lipídios podem se apresentar? Eles podem se apresentar como saturados ou insaturados. Lembra da gordura e do óleo? Então aqui entra na prática. O que são os lipídios saturados? Na prática é aquele que você vai visualizar no seu estado geralmente sólido, pastoso, cremoso, bem consistente. Porque ele está apresentando aqui, ó, toda a sua cadeia carbônica, vocês estão observando aqui a setinha, toda a sua cadeia carbônica com todas as ligações já feitas. Não estou lembrando, professor. Então vamos lá. Na química, principalmente no primeiro ano, você estuda que o carbono ele é tetravalente. Tudo bem? Então ele tem 4 ligações químicas, ele vai realizar as 4 ligações. Mas ele pode fazer duplas ligações até triplas ligações. No lipídio saturado, você está observando aqui, ó, esse lipídio, ele está apresentando aqui, ó, uma dupla e 2 simples. Todos os outros aqui estão apresentando 4 ligações simples, ou seja, não tem mais nenhuma outra ligação para ser feita, então ele está saturado. É só lembrar da sua mãe mordida da vida contigo, dizendo assim, ó, já estou por aqui contigo, você já me encheu o saco demais, eu estou saturado de você. Então é mais ou menos essa ideia.
Tranquilo? Então significa que não tem mais paciência, não tem mais ligação, não tem mais como fazer conexão. Parou, cessou. Beleza. É meio esdrúxulo, né, esse exemplo, mas vamos lá. No lipídio insaturado, eu vou puxar aqui uma marcação para você observar. Nesse caso, lembrando, são os óleos, beleza? Aqui você já observa que a estrutura química desse lipídio ele se apresenta diferente. Então aqui ele também tem todos os carbonos fazendo suas conexões, todas, tranquilo. Aqui você tem uma dupla ligação com o oxigênio, mas bem aqui, tá? Vou fazer uma marcação já já para vocês. Bem aqui você tem uma dupla ligação. Então significa que um lipídio insaturado, ele pode, olha lá o que eu estou falando, ele pode quebrar essa dupla ligação em duas ligações simples. Então significa que ele está numa situação onde a estrutura dele ele pode fazer uma nova conexão. Por isso a ideia de insaturado, ele ainda não terminou suas ligações, ele é possível. Bom, vamos ver na prática. Na prática, vamos lá, gorduras, você tem ali as banhas, óleos, você tem o azeite. Na prática você tem gordura com uma estrutura mais firme, consistente, vamos colocar assim, sólida, né? E os óleos são líquidos. Professor, então se eu derreter a gordura, ela passa a ser insaturada? Não. Ela apenas mudou o seu estado físico da matéria, ela não mudou quimicamente essa ideia, ela vai continuar sendo o quê? Saturada. No caso do azeite, que ele está no seu estado líquido, ele vai continuar no seu estado líquido, que é a função, é o estado físico da matéria, e quimicamente, por causa dessas ligações aqui, ele vai permanecer ali líquido. E ele pode quebrar essa ligação para fazer uma outra conexão. Na prática, daqui a pouco a gente vai ver uma outra situação que vai influenciar, ou vai ter uma influência sobre esses dois aqui, relacionado a esses dois. Tranquilo? Então fica a dica, por favor. Quem são os glicerídeos? São os lipídios simples, formados de álcool e ácidos graxos. Podem ser saturados e insaturados. Passando adiante. Cerídeos. Olha lá quem são os cerídeos. Também são lipídios simples. E pelo nome que você já está ouvindo e lendo ao mesmo tempo, espero eu que esteja prestando atenção, você tem aqui as ceras. E por ser lipídio, ele é altamente insolúvel em água. Lembrando, esse altamente insolúvel significa que como ele não tem conexão com água, é porque ele vai apresentar justamente a função de impermeabilizante. Tranquilo? Então, nesse caso, como já foi citado anteriormente, nas plantas, a impermeabilização das folhas, nos animais, a impermeabilização das penas das aves e outras situações mais aí. Mas lembrando que os cerídeos eles podem estar presentes tanto em vegetais quanto em animais. Professor, nos animais sim, tá vendo aqui, ó, as abelhas vão produzir cera para gerar a estrutura da colmeia. Nós apresentamos a cera de ouvido. Os vegetais vão apresentar vários tipos de lipídios, entre eles várias ceras. Tranquilo? Que são revestimentos. Vamos lá. Cera de carnaúba e cera de abelha. Fica a dica aí. Vamos lá. Lipídios na forma de fosfolipídios. Aqui entre os chamados lipídios compostos. Eu até esqueci de colocar um Szinho, você me perdoe, tá? Mas faça sua correção aí. Lipídios compostos. Vamos lá. Fosfolipídio. Vou marcar só o fósforo para você lembrar o seguinte. O que é o lipídio? Basicamente, o lipídio é um álcool e ácido graxo. Só que agora ele está conectado a uma outra estrutura, uma estrutura extra, que no caso aqui é fósforo, ou o que nós vamos chamar de fosfato. Por exemplo, aqui, ó, glicerídeo. Lembra lá do glicerídeo, que é o lipídio simples? Por que ele é composto? Porque o simples está conectado agora a uma nova substância, que nesse caso é o fosfato. Tudo bem? E no caso do fosfolipídio, como vocês estão vendo aqui na figura da membrana plasmática, é uma estrutura organizada em duas camadas. Por isso que se diz que a membrana plasmática
Ela é uma dupla camada. Dupla camada. O conceito básico é dupla camada lipoproteica. Tranquilo? Mas você pode lembrar aí, porque nós estamos falando apenas de lipídios. Então, é uma dupla camada lipídica com proteínas inseridas. Mas na prática, vamos lá, só os lipídios por enquanto. Então, aqui nós temos o lipídio, que é o glicerídeo, e mais o fosfato, que é um radical. Geralmente na prova ele vai ser representado apenas pela letra R, um Rzão maiúsculo, ok? Um outro detalhe importante. O lipídio, nesse caso a molécula, ela está apresentando duas camadas e nessas duas camadas nós temos uma molécula aqui que é o próprio lipídio, ó, formado por uma cabeça, que a gente vai chamar de hidrofílica, e a cauda, que é uma cauda dupla, que a gente vai chamar de hidrofóbica. Na prática, o que é o hidrofílica? É que ele, como ele está para o lado de fora, ele faz conexão com outros elementos. Então ele tem uma certa afinidade, principalmente com a ideia da água, mas não dissolvendo, mas ele pode se conectar. E no caso da parte interna, que vocês estão vendo aqui, ó, que são as perninhas, essa parte aqui dupla, ela vai apresentar uma região hidrofóbica. Então, significa que ela está para dentro porque ela não quer se conectar à água. Por que o senhor está falando sobre isso, professor? É porque você pode muito bem sair daqui agora, da aula, pegar um fio de óleo e colocar num prato com água. Você vai ver que o fio de óleo vai se espalhar num primeiro momento, mas depois as moléculas vão começar a se agregar até formar aquela patacona, né? Aquela camada de gordura bem unida, como se fosse uma lâmina, como se fosse uma lente de óculos na superfície da água. Tranquilo? Fica a dica para vocês aí, quem quiser testa depois. Mas guarda essa informação. Vamos lá. Esteroides. Galera que bomba aí, ó, marombeiro, prestando atenção. Esteroide também é um lipídio composto. Nesse caso ele é formado aqui, ó, de anéis carbônicos. Deixa eu marcar aqui porque é importante. Para quem já está estudando aí a parte de química orgânica no terceiro ano, já deve ter visto algumas cadeias carbônicas. Então ele vai formando anéis, ok? Como tem aqui, ó, no colesterol, esses anéis aqui, ó, estão vendo? Bacana. E ligado às hidroxilas ou átomos de oxigênio. Então você tem vários anéis carbônicos ligados a hidroxilas ou alguns átomos de oxigênio. Então aqui, por exemplo, no colesterol, que você está vendo aqui embaixo, você tem os anéis. Você tem aqui, ó, as hidroxilas, tudo bem? Outros átomos de carbono que também estão ligados a hidrogênio, tá? Então, essas ligações são possíveis. Agora, vamos observar um outro detalhe. Os esteroides, como a gente está lendo aqui, é de origem animal, tranquilo? Origem animal. E são formados principalmente no fígado. Vamos lá. No nosso corpo animal, a gente consegue produzir esteroides naturalmente. Basta você ingerir alimentos à base de gordura, à base de lipídios, óleos e gorduras. Beleza. Como você está vendo aqui, vários alimentos na imagem. Tranquilo? Alguns bons, alguns ruins, mas eles vão gerar essa gordura. E o fígado é justamente aquele órgão desintoxicante, mas que ele também faz armazenamento de nutrientes. Então ele pode armazenar vitaminas, ele pode armazenar glicogênio, ele pode armazenar gorduras. Para algumas pessoas isso é perigoso, porque ele come e vai armazenando demais. E aí algumas pessoas vão bater ao médico e lá o médico vai dizer que ela está com gordura no fígado. Na verdade, ela está com excesso de gordura no fígado, porque gordura a gente vai ter, só não pode estar em excesso, tranquilo? Ela pode estar armazenada junto ao fígado, transformada em outras substâncias, como, por exemplo, a ideia de hormônios. Então, a matéria-prima para a membrana plasmática e para os hormônios são justamente os esteroides. E a base deles são, ou no caso, é o colesterol. Então, o colesterol, ele é justamente a substância que a gente vai encontrar na maior parte dos alimentos, como por exemplo nas carnes. Lembra daquela picanha, aquela alcatra, o ossobuco? Tudo ali tem colesterol,
tem gordura, tem lipídio. Só que tem um detalhe importante, o colesterol na forma de LDL é uma coisa e na forma de HDL é outra. O que significa colesterol LDL? Meu inglês é horrível, tá? Por favor, me perdoe. Mas é o Low Density Lipoprotein, uma coisa assim. Significa que ele vai ser uma molécula de lipoproteína, né? De baixa densidade. E o HDL, que é o High Density Lipoprotein, uma coisa assim, que é a lipoproteína de alta densidade. Bom, na prática, eu coloco sempre assim, ó, LDL, logo Deus leva. Aí eu pergunto de vocês, se é bom ou é ruim? Você na prova vai lembrar. HDL, hoje Deus te livra. Então eu pergunto, é bom ou é ruim? Então você vai lembrar que esse colesterol, ele pode fazer mal ou pode fazer bem. Bom, tem uma outra situação, um ponto de vista aí que é necessário. Tanto HDL quanto LDL, eles existem. Se existem, serve para alguma coisa. O problema é que eles não podem estar em excesso. Então, lógico, o HDL ele é bom, o LDL é ruim, mas o LDL, se ele existe, ele também serve para alguma coisa, desde que você não ultrapasse limites. Tranquilo? Geralmente o HDL ele vai fazer ligações com outras substâncias, principalmente no caso do LDL, para poder fazer o transporte dele e eliminar do teu corpo, ou algo parecido com isso. Só estou tentando simplificar a coisa. Então, se você ingere muita porcaria, por exemplo, gordura saturada, como no caso aqui da imagem, né? Doces, chocolate, sanduíches, essas coisas, e você equilibrar com outros tipos de gorduras que são mais naturais, onde tem o HDL, um vai ajudar a equilibrar o outro, porque ele vai ajudar a fazer uma limpeza no teu organismo. Bacana? E agora nós temos os carotenoides. Quem são os carotenoides? Geralmente você vai encontrar a palavra caroteno. Caroteno. Os carotenoides são lipídios compostos, ou no caso, eles são lipídios que vão gerar algumas vitaminas. Então vamos lá. Para a planta, o carotenoide ele é um pigmento que vai dar coloração vermelha, laranja, amarela e de origem vegetal. Então, o carotenoide ele é de origem vegetal, lógico, ele é formado pelas plantas durante o processo de fotossíntese. E ele vai continuar sendo uma substância insolúvel em água. Significa que ele é um lipídio, você vai lembrar, ou é óleo, ou é gordura, ou é cera, e ele não vai ter esse contato direto com a água. Tranquilo? E daí, professor? E daí que para os animais é de importância vitamínica. Então aqui vem um detalhe importante. Muitos carotenoides, vamos colocar de uma forma mais geral, né? Vários lipídios que têm essa mesma função do carotenoide, eles vão apresentar justamente a ideia de produzir vitaminas que estarão nos alimentos, que vão ser consumidos pelo ser vivo, no nosso caso, né, o ser humano. Vamos consumir esse alimento, nós vamos consumir esse precursor da vitamina, a própria vitamina, e no nosso corpo ele vai ser transformado em outras coisas, principalmente nos hormônios. Então, no caso da vitamina A, ela está relacionada, por exemplo, com retinol. Palavra retinol, retina, ou seja, uma estrutura dos olhos que ajuda na sua visão. Pessoas que têm deficiência, por exemplo, com a falta de vitamina A, por exemplo, a xeroftalmia, que é, no caso, uma falta de vitamina A no organismo que faz com que as células dos nossos olhos, principalmente da retina, tenham a percepção de luz por causa desse pigmento. Tranquilo? Então fica a dica aí para vocês e lembrem, tá? Olha aqui a imagem. Os alimentos mais coloridos, principalmente com a coloração vermelha, laranja e amarela, são aqueles que vão apresentar os carotenoides. Galera, de boa. Eu agradeço muito para quem assistiu tudo. Deixa lá seu like, se inscreva, compartilha, tranquilo. Mas se for possível, assista novamente, faça suas anotações, crie suas dúvidas, estude bastante e vamos passar na prova, no vestibular, seja lá o que for. Beleza? Agradeço.
Beijão pra vocês. Show!